Olá, bom dia! Você sabia que aquilo que ocupa a sua mente governa a sua vida? É sobre isso que eu quero falar no devocional de hoje. Eu quero usar como texto base para nós estarmos direcionando a nossa reflexão o finalzinho da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo de número 4, versículo 8, e assim está escrito. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Com a velocidade das informações, com o avanço das redes sociais, tecnologias, inteligência artificial, nossa mente todos os dias é bombardeada por uma série de informações. Um conjunto que é dispensado sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, e que, por vezes, nós não somos capazes de processar toda essa informação, conhecimento e tudo mais, e nós vamos sobrepondo muitas das coisas, e isso vai gerando uma certa confusão nos nossos pensamentos, e essa confusão ele acaba adentrando e, por vezes, de forma mais profunda ou incisa, até afetando a nossa forma de pensar, o nosso caráter e moldando até mesmo a nossa personalidade. Nós não fomos formados para ter tanta informação tão rápida assim. E isso pode ser que traga algum tipo de confusão na nossa mente. Só que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui há aproximadamente 2000 anos atrás, e é algo que nós precisamos levar em consideração, entendendo que na época em que ele escreve esse texto, não tinha todo esse avanço tecnológico, onde as mídias, os canais e tudo mais jogam uma enxurrada de informação sobre as nossas vidas, mas isso já era uma preocupação para ele naquele tempo. Afinal, a Bíblia ela é atemporal, ela é viva e eficaz, então ela se renova todos os dias. E ele nos ensina, com esse texto que ele escreve aos Filipenses aqui, alguns filtros que nós devemos passar na nossa mente, para que quando nós formos receber algum tipo de informação, nós venhamos peneirar essas informações para que ela não ocupe o local que ela não deveria estar ocupando na nossa mente, no nosso coração, e principalmente no contexto da nossa vida. O apóstolo Paulo ele fala aqui aos Filipenses que a primeira peneira que deveria passar é a peneira da verdade. Aquilo que está chegando nas nossas vidas, ou de alguma forma nós estamos gerando sobre a vida de alguém, tem passado pela peneira da verdade. Se ela for excluída já logo nessa primeira, você pode ter certeza que ela não deve fazer parte da sua vida e nem fazer parte muito menos do seu intelecto, do seu coração, da sua mente. A segunda peneira é a peneira do respeito. Aquilo que está chegando sobre as nossas vidas é digno de ser respeitável. A terceira peneira fala sobre a justiça, sobre algo ser justo a chegar nas nossas vidas. A quarta peneira fala sobre a pureza, fala sobre a virtude daquilo. Aquilo ali está sendo mesclado, é totalmente intencional, existem segundas ou terceiras intenções naquilo que está chegando na minha vida. Se não for puro, você pode ter certeza que aquilo não é para você. Você não precisa lidar com essa situação. Ele fala aqui sobre ser amável e de boa fama. Aquilo que chega sobre você tem sido canalizado sobre a sua vida, ou você mesmo tem buscado, gera uma boa fama? É possível se tornar mais amável com a compreensão desse assunto, dessa intenção, dessa situação que você tem se envolvido? Na sequência, ele fala sobre virtude e sobre se existe algum louvor. Se é digno de ser louvado, se aquilo que você está fazendo está chegando em você ou você está dispensando sobre a vida das pessoas, é digno de ser louvado, você se orgulha daquilo que você está fazendo ou se orgulha daquilo que você está recebendo. Essas peneiras vão fazer com que nós sejamos protegidos, estejamos protegidos desse ataque, desse emaranhado de informação que nós temos nas nossas vidas. Hoje, ao rolar de uma tela numa rede social, nós recebemos 10 assuntos diferentes, de 10 países diferentes, de 10 situações diferentes. Então é muito grande, foi potencializado tudo isso. E nós precisamos, como cristãos, ter essa percepção acerca daquilo que nós estamos permitindo chegar nas nossas vidas. Grave esse versículo. Quando você precisar tomar alguma decisão, quando você precisar ter alguma atitude ou estiver envolvido em alguma situação em que você precisa sim se posicionar, passe essas peneiras que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Penere aquilo que você está fazendo e aquilo que você tem se permitido se envolver. Se em alguma dessas peneiras aqui, de alguns desses filtros for reprovado, você pode ter certeza que você não precisa lidar e talvez não seja nem seguro que você lide com essa situação. Tem tantas outras coisas que você pode se envolver, que seja verdadeiro, que seja respeitável, que seja justo, que seja amável, que seja puro, que exista algum tipo de virtude. Tem tantas e tantas coisas que você pode ocupar a sua mente. Então que a partir de hoje você aprenda a selecionar as informações, selecionar os ambientes, selecionar as conversas, selecionar as rodas que você tem inserido, para que você esteja cada vez mais alinhado com os planos e projetos de Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã que o Senhor assim nos preparou, Paizinho, para agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pelo Teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu perdão, pela Tua obra redentora na cruz, Pai. Quantas coisas preciosas
o Senhor nos deixou nas suas escrituras, e hoje nós podemos aqui compartilhar, Senhor, da tua palavra e entender que existe uma instrução, Pai, para que nós nos envolvamos com situações e permitamos que de alguma forma acesse a nossa mente e o nosso coração. Essas palavras que eu usei como filtro, como peneiras aqui nessa manhã, Pai amado, que elas venham estar instaladas dentro do nosso coração, Pai, que de forma racional e consciente nós venhamos filtrar todas as informações que nós estamos nos relacionando todos os dias. E que esse peneirar, ele venha assim, Pai amado, ser usado como um limitador, Senhor, de toda e qualquer situação que nós nos envolvamos, que de alguma forma não exista algum tipo de louvor e principalmente que não nos conecte ou nos aproxime do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que essa mensagem ela possa encontrar morada nos nossos corações e que nesse dia de hoje, Pai, nós possamos nos livrar de muitas coisas que nós temos carregado e que não condiz com a nossa vida de cristãos como somos. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e faça um bom uso dessas peneiras que eu compartilhei com você, desses filtros que eu compartilhei aqui nessa manhã, para que você tenha uma vida, no mínimo, mais agradável, mais em paz e mais tranquila e que te leve sempre em direção ao propósito que Deus tem preparado para a sua vida. Deus abençoe o seu dia.